Meu nome é Adriane e na aula de hoje eu irei falar sobre semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se seus ângulos correspondentes são congruentes e os lados homólogos são proporcionais. Bom, aqui a gente tem dois triângulos semelhantes, né? A gente vai observar que eles são semelhantes, principalmente se o menor ele for como se fosse uma miniatura do maior. A gente vê que eles têm as mesmas proporções, certo? E isso é o que vai fazer dois triângulos serem semelhantes. Mas o que a gente observa é que quando dois triângulos são semelhantes, falando sobre medidas especificamente, é que primeira coisa, os seus ângulos correspondentes vão ter medidas iguais. Então, por exemplo, aqui eu tenho que o ângulo A, ele é igual, ele tem a mesma medida do ângulo D. Também posso falar que o ângulo B, ele tem a mesma medida do ângulo E. E também que o ângulo C tem a mesma medida do ângulo F. A outra coisa que a gente tem aqui na definição de semelhança de triângulos é que os lados homólogos são proporcionais. Vamos entender o que é isso. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que são lados correspondentes. O que é lado homólogo em um triângulo, né? Então, por exemplo, aqui nesse primeiro triângulo pequeno, oposto ao ângulo A, eu tenho esse lado aqui que vai de B até C, que ele também está sendo chamado de lado A. E isso é o que a gente chama de lado homólogo, certo? Mas ele vai ser correspondente no outro triângulo a D. Por quê? D está oposto ao ângulo D, que é congruente ao ângulo A, que tem a mesma medida que o ângulo A, certo? Então, aqui nesses dois triângulos, eu posso dizer que A é correspondente a D, né? Também que B é correspondente a E. Observe que eles estão opostos, né, ao ângulo azul aqui, em ambos os triângulos. E também posso dizer que o lado C é correspondente ao lado F. Bom, e o que a gente vai ter nesses lados correspondentes no triângulo quando eles são triângulos semelhantes, né? A gente vai dizer que a razão desses lados é igual em todas essas razões, né? Deixa eu explicar bem o que a gente quer dizer com isso. Por exemplo, se a gente pegar esse lado aqui, A dividido por D, quer dizer, o A dividido pelo seu correspondente é igual a B dividido por E, que também é igual a C dividido por F. Tá vendo? Aqui a gente escreveu isso, ó, o A dividido por D é igual ao B dividido pelo E, que é igual ao C dividido pelo F. Então, essa é a razão que a gente encontra. Essas são as proporções que a gente encontra em dois triângulos semelhantes. Bom, agora a gente vai ver o que diz o teorema fundamental da semelhança. Ele diz o seguinte: toda reta paralela a um triângulo retângulo que se intersecta os outros dois lados em pontos distintos determina um novo triângulo semelhante ao primeiro. Então, aqui a gente vê que essa reta DE ela é paralela a este lado desse triângulo. Então, este triângulo gerado aqui, ele é semelhante ao triângulo grandão, né? Ao triângulo ABC. Observa aqui, se essas retas paralelas, eu vou ter ângulos iguais, né? 3 ângulos iguais. E também, pelo teorema de Tales, a gente vai ver que esses lados são proporcionais. Então, a gente vai gerar dois triângulos semelhantes. Bom, e aqui a gente tem um exemplo sobre isso, né? Na figura ao lado, DE, que é essa reta aqui, ó, esse segmento, ele é paralelo a B, que é um dos lados do triângulo grandão. Vamos calcular a medida dos segmentos CB e CE. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu coloquei aqui os triângulos, o triângulo pequeno e o triângulo grandão separados para a gente visualizar melhor essas medidas, né? Então, agora a gente vai transportar. De D até E, mede 9. Então, eu vou colocar aqui no triângulo pequenininho. E de A até B, mede 12. Agora, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a medida de CE, que é essa medida aqui, de C até E, que eu vou chamar de X,
Então, vou colocar aqui no triângulo que eu transportei x também, né? E eu também quero saber a medida de CB, que vai daqui, ó, de C até B. E observe que se daqui até aqui mede x e daqui até aqui mede 4, a medida total é x mais 4, que é o que eu vou colocar lá no nosso triângulo maior. Bom, agora que eu separei os triângulos aqui, a gente vai conseguir montar quais que são os ângulos, os lados correspondentes, né? Como a gente vê que o ângulo D é igual ao ângulo A, a gente vê que o lado X é correspondente a x mais 4. Da mesma forma, olha só, o ângulo C, ele é igual, né? Ele está nos dois triângulos. Então, a gente observa que o lado 9 é igual ao lado correspondente, quer dizer, ao lado 12. Bom, agora que a gente já tem aqui visualizado, a gente pode montar as proporções, né? Que quer dizer, vermelho sobre vermelho é igual a azul sobre azul. Sempre do triângulo menor para o maior ou do maior para o menor. Se você pegar e começar a montar as proporções nessa direção, monte todas as proporções nessa direção. Mas se você quiser, ao contrário, montar as proporções nessa direção, também vai ter que montar aqui de baixo nessa direção. Então, vamos montar a proporção. Eu vou utilizar essa direção, ou seja, do triângulo menor para o maior. Então, eu vou pegar a medida x dividido por o seu correspondente, que é x mais 4. Isso é igual, agora eu volto para o triângulo menor, né? 9 dividido por 12, que é o seu correspondente. Bom, nesse tipo de equação, eu vou ter que multiplicar cruzado para a gente descobrir qual é o valor de x. Então, primeiro eu vou multiplicar aqui, ó, x vezes 12. Isso dá 12x é igual. Agora, eu vou multiplicar x mais 4 por 9. Observando que, como x mais 4 é um binômio, eu tenho que multiplicar o x e o 4 separadamente por 9, né? Então, primeiro eu vou multiplicar o x. X vezes 9, isso dá 9x. Vou repetir o sinal de mais. E 4 vezes 9, isso dá 36. Bom, agora o 9x, ele tá mais, eu vou passar para o outro lado menos, né? Então, fica 12x menos 9x é igual a 36. Agora, eu resolvo, né? 12x menos 9x, isso é 3x. O 36 do outro lado, vou só repetir. Agora, o 3 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, fica x igual a 36 dividido por 3. Ou seja, x é igual a 12. Bom, a gente descobriu qual é o valor de x, mas a gente precisa determinar qual é a medida do segmento CB e o segmento CE. Como o segmento CE, a gente viu que CE aqui, né, é o valor de x, já está determinado, né? CE mede 12. Agora, o segmento CB, a gente viu que a medida dele, ó, é x mais 4. É o x, né, que é de C até E, e mais o segmento EB, ou seja, x mais 4. Como x mede 12, isso vai ficar 12 mais 4, que é igual a 16. Bom, agora a gente vai ver quais são os critérios de semelhança, né? Porque para a gente ver que dois triângulos são semelhantes, eu não preciso exatamente observar que todos os ângulos são iguais e todos os lados são proporcionais. Existem alguns critérios que são suficientes para eu determinar que os triângulos são semelhantes. Então, por exemplo, o primeiro critério de semelhança é o critério que a gente chama de AA ou ângulo-ângulo. Ou seja, se eu tiver dois ângulos que são congruentes, esses triângulos são semelhantes. Aqui, nesse desenho, né, esse triângulo verde e o triângulo roxo, eu tenho um ângulo igual, né, que é o ângulo A e A', né, eles têm a mesma medida, e o outro ângulo é o ângulo B e o ângulo B'. E isso é suficiente para falar que esses triângulos são semelhantes. Aí, decorrendo disso, se eu tenho dois ângulos iguais, isso já me dá ter certeza que o terceiro ângulo vai ser igual também e que também os lados serão proporcionais. Nos lados correspondentes, eles vão gerar proporções iguais, né?
O outro critério de semelhança é o critério que a gente chama de lado, ângulo, lado. O que quer dizer isso? Nesse caso, a gente vai ter um ângulo que vai ter a mesma medida, né? Nesses dois triângulos aqui é o ângulo A. E além disso, os lados que estão correspondentes entre esse ângulo, né? Quer dizer, não tirando o lado oposto, né? Aqui no caso, esse triângulo grandão. O lado oposto é o lado A. Eu vou observar os outros lados, né? O lado C e o lado B. E no outro triângulo, o lado C' e o lado B'. Se eu determinar que C sobre C' é igual a B sobre B', e também esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida, isso é suficiente para eu dizer que esses triângulos são semelhantes. Bom, o próximo critério, o último critério de semelhança é o critério que a gente chama de lado, lado, lado. Ou seja, se todos os lados do triângulo forem proporcionais ao outro, né? Aqui, se dois triângulos têm os lados correspondentes proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Então, aqui, neste caso, a gente vê que o lado C é correspondente ao lado C'. O lado B é correspondente ao lado B'. E o lado A é correspondente ao lado A'. Então, se A dividido por A' for igual a B dividido por B', que é igual a C dividido por C', então isso é suficiente para eu afirmar que esses dois triângulos aqui são semelhantes. Bom, vamos ver o próximo exemplo, o que diz ele, né? Ele está dizendo o seguinte: os triângulos ABC e MNO são semelhantes. Determine as medidas de N e O. Bom, do jeito que está o triângulo aqui, a gente vê que eles não estão na mesma posição, certo? Um triângulo está meio virado para um lado, outro triângulo está virado para o outro. Então, eu preciso determinar quais são os lados correspondentes. Observe aqui o lado A. É um ângulo que ele não tem nenhum risquinho, certo? Isso a gente vai observar que os ângulos iguais, eles vão estar determinados de maneiras iguais. Aqui eu tenho um ângulo sem nenhum risquinho, ele é igual ao ângulo N. Ou seja, o lado 15 é correspondente ao lado 18. Agora observa que o ângulo C, ele está desenhado com dois risquinhos. E o ângulo O também tem dois risquinhos. Então, eu sei que o lado 8 é correspondente ao lado O. E por último, né, aqui a gente vê que o ângulo B, ele tá traçado o ângulo e tem um risquinho nele. Ele é homólogo, né, ao lado 7. E o ângulo N, ele é homólogo ao lado N. Ou seja, o lado 7 é correspondente ao lado N. Bom, depois que a gente faz essa identificação, né, eu sei qual lado é correspondente a qual lado, a gente consegue montar razões, né? Como as incógnitas estão nesse triângulo, eu vou começar montando por elas, né? Então, o primeiro valor que a gente quer descobrir é N. Então, eu vou colocar N sobre o seu correspondente, que é 7. Isso é igual. Agora, eu vou observar dois outros lados correspondentes que o seu valor já está definido, né? Por exemplo, aqui eu tenho o 18 e o 15. Eu não poderia utilizar os lados O e 8 porque eu não sei ainda quanto que é o valor de O. Então, vou utilizar o 18 e o 15. Como eu comecei nesse triângulo aqui, eu vou pegar o 18 primeiro e o 15 depois. Então, N sobre 7 é igual a 18 sobre 15. Agora sim, a gente vai multiplicar cruzado e responder essa equação, né? N vezes 15, isso é 15N. Isso é igual a 18 vezes 7, que dá 126. Agora, o 15 está multiplicando o N, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, fica N é igual a 126 dividido por 15. Ou seja, N é igual a 8,4. Agora, a gente quer descobrir o valor de O, certo? Então, eu vou começar por esse lado.
para montar a minha proporção. Então, fica O sobre... Vou pegar o seu correspondente, né, que é o 8 centímetros. Então, O sobre 8 é igual. Agora, eu preciso também escolher lados que eu sei a medida dele, né? Agora, eu posso pegar o N se eu quiser, mas eu vou continuar pegando o 18 e o 15, pois o N deu 8,4, não quero trabalhar com número decimal. Mas, se vocês fizerem com 8,4, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, né? Então, primeiro eu peguei o O que está nesse triângulo, então eu tenho que pegar um lado nesse triângulo. Então, vou pegar o 18 dividido pelo 15. Então, fica 18 sobre 15. Vou multiplicar cruzado, né? O vezes 15 dá 15 vezes O. Isso é igual a 18 vezes 8, que dá 144. O 15 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo, então fica 144 dividido por 15. Ou seja, o valor de O é igual a 9,6. O próximo exemplo diz o seguinte: sabe-se que AE é paralelo a CD. Então, aqui a gente tem a medida de A até E, que é esse lado aqui, ele é paralelo a CD, que é esse outro lado aqui. Quais as medidas de X, de AB e Y, que é igual a CD? Bom, o que eles estão falando sobre esses lados serem paralelos, né? O fato do lado A ser paralelo ao lado CD, isso vai justificar que esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida que esse ângulo e também que esse ângulo tem a mesma medida que esse ângulo. E a gente sabe, pelos critérios de semelhança, se eu tenho dois ângulos iguais, isso é suficiente para falar que o triângulo rosa, ele é semelhante ao triângulo verde, né? Porque ele tem dois ângulos semelhantes. Então, a gente utilizou o critério AA. Bom, eu fiz essa anotação aqui no cantinho, né, justificando por que esses triângulos são semelhantes. E agora eu vou até explicar para vocês como é que a gente escreve essa nomenclatura, né? Aqui está escrito ABE é semelhante ao triângulo CBD. Esses pontos aqui são os vértices do triângulo, né? Então, aqui o primeiro triângulo que eu peguei é o triângulo ABE. Eu estou dizendo que ele é semelhante ao triângulo CBD. Só que as letrinhas aqui do segundo triângulo, eu não coloquei ela de qualquer forma, não é aleatório. Eu tenho que colocar correspondente ao primeiro triângulo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o A. Aí, o que eu vou ver? Que A é semelhante a C, né? Ele é congruente, ele tem a mesma medida que o ângulo C. Então, eu coloquei ele na primeira posição, o C. Depois, eu venho para o B. Eu vi que o B, num triângulo e no outro, ele tem a mesma medida, eles são iguais porque são opostos pelo vértice. Então, eles estão aqui representando. E depois, eu tenho que achar o ângulo que ele é correspondente ao E no outro triângulo, né? Então, aqui eu coloquei ele de vermelho, tá aqui o D, né? Então, por isso eu coloquei ela nessa posição. A gente sempre coloca, na hora que a gente vai colocar que um triângulo é semelhante ao outro, as letrinhas que são os vértices do triângulo, certo? Que dão nome ao triângulo dessa forma, já mostrando como que é feita a semelhança. Isso já me mostra, através do que está escrito, qual o ângulo que é congruente ao outro, né? Então, aqui, por essa nomenclatura, eu consigo ver que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo C, o ângulo B é congruente ao ângulo B, né, obviamente, e o ângulo E é congruente ao ângulo D. Bom, agora eu vou marcar nesses dois triângulos os lados correspondentes, né? Pra gente descobrir quanto que é o valor de X e quanto que é o valor de Y, né? Então, o que a gente viu? Que o ângulo A, ele é igual ao ângulo C. Ou seja, 2 é correspondente a 6. Também, a gente viu que, no caso, o B aqui, ele é correspondente ao B. Ou seja, 1,6 é correspondente a Y. E, por fim, o lado que sobrou, né? Ou seja, X é correspondente a 4,5. Então, é bom a gente determinar quais são os lados correspondentes antes de sair montando a nossa proporção. Para quê? Para a gente não montar uma proporção de forma errada, né?
Então, primeiro eu quero descobrir o x. Observe que o x está no triângulo menor. Eu vou começar montando a minha proporção por ele. Então, eu vou pegar o x dividido pelo seu correspondente, ou seja, x dividido por 4,5, isso é igual. Agora, eu preciso pegar duas medidas correspondentes. Ou eu posso pegar o 2 e o 6, ou eu posso pegar o 1,6 e o y. Mas não tem muito sentido pegar 1,6 e o y, porque eu ainda não sei qual é o valor de y. Então, eu vou pegar o 2 e o 6. Pegando primeiro do triângulo menor, depois do triângulo maior. Sempre na mesma direção. Então, isso é igual a 2 dividido por 6. Agora, eu vou multiplicar cruzado para descobrir o valor de x. X vezes 6, isso dá 6x. 4,5 vezes 2, isso dá 9. O 6 está multiplicando o x, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, fica 9 dividido por 6, que é igual a 1,5. Então, tá aí, a gente já descobriu o valor de x. Agora, a gente precisa montar outra proporção com o y para a gente descobrir o valor de y, né? Que é o valor da medida CD. Então, vou começar pelo y. Observe que o y está no triângulo maior. Então, a gente vai começar a montar proporções sempre no triângulo maior. Então, y dividido por 1,6, que é o seu correspondente, é igual. Agora, eu posso pegar os lados correspondentes em azul ou os lados correspondentes em verde. Eu vou continuar trabalhando com azul. Lembrando que, como eu peguei o y primeiro, ele está no triângulo maior, eu tenho que pegar o 6 primeiro. Ou seja, y dividido por 1,6 é igual a 6 dividido por 2. Bom, agora é só a gente multiplicar cruzado e descobrir o valor de y, né? Y vezes 2 dá 2y, isso é igual a 6 vezes 1,6, que dá 9,6. O 2 está multiplicando o y, eu vou passar ele para o outro lado dividindo, então fica 9,6 dividido por 2, que é igual a 4,8. Então, tá aí os valores que eu estava querendo descobrir, né? O x é o valor de AB, então eu descobri que AB é igual a 1,5. E o y é o valor de CD, eu descobri que CD é igual a 4,8. Bom, esse era o último exemplo que a gente iria fazer hoje. Qualquer dúvida pode me enviar o comentário. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau.